Sífilis aqui no estado é maior do que a média nacional. A Secretaria de Saúde alerta para o alto índice de grávidas infectadas. Nossa, Paulo Ricardo Sobral chega ao vivo agora com mais informações pra gente. Oi, Paulo, bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Mário. Bom dia para você que está nos assistindo. A gente está falando dessa média especificamente da sífilis congênita, que é aquela passada de mãe para filho. Existe uma média nacional, né, que é de 10 casos para cada 1.000 pessoas. Aqui no Espírito Santo estamos em 16, né? E também tem uma média estabelecida mundialmente que é de 0,5 casos para cada 1.000 habitantes, ou seja, estamos muito acima da média. No ano passado foram registrados 808 casos de sífilis congênita aqui no Espírito Santo. Isso sem contar, gente, a sífilis que é diagnosticada nos adultos de uma forma geral, nas grávidas, e esse ano, até o mês de julho, foram 451 casos. Bettina Molim, que é médica ginecologista e também é referência na coordenação estadual de ISTs, do programa de ISTs da Secretaria de Estado da Saúde. Muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Espírito Santo. Bettina, o que é que está acontecendo? Por que esses números são tão altos? E se a gente compara com o resto do Brasil, e se a gente compara também com a média mundial, tão assustadores? Bom dia. Bom dia. A sífilis é uma doença que é antiga, a gente tem como fazer diagnóstico, tem como tratar e tem como curar. Só que as pessoas precisam usar o preservativos, que é a famosa camisinha. Esses números são os números que são notificados, ou seja, são pessoas que buscaram o serviço de saúde, foram feito o diagnóstico e foram notificados. Então, os números são altos, porque a gente tem campanhas, então as pessoas têm chegado até nas unidades de saúde para fazer. Mas, por outro lado, não estão se preservando, não estão usando a camisinha, né, nas relações sexuais. E a sífilis é uma doença que normalmente não dá sintoma, e isso dá uma certa segurança de quando uma pessoa se relaciona com outra, de não usar o preservativo. Então, a gente precisa buscar uma unidade de saúde para poder fazer o teste, que ele é feito de forma rápida, grátis, e uma vez feito o diagnóstico, precisa tratar e levar todo o tratamento completo. Não adianta tratar pela metade, porque ela tem cura, mas existe a reinfecção, ou seja, uma pessoa que já teve sífilis, já tratou, ela pode pegar de novo a sífilis. Então, se eu tenho uma pessoa com sífilis, pelo menos 2 estão com sífilis. Eu tenho que tratar essas 2 pessoas, senão essa que não se trata, ela reinfecta quem se tratou. Preocupante. Quando a gente está falando de sífilis congênita, quais são os prejuízos que essa doença pode trazer, tanto para a gravidez quanto para aquele bebê que vai nascer? Então, assim, existe a sífilis do adulto, que é aquela tanto do adulto que, né, não gestante, quanto da gestante. Ela é uma doença silenciosa, mas que pode levar a sequelas no futuro. Então, como a maioria das vezes não dá sintoma, quando dá, na fase inicial dá uma feridinha que some mesmo sem tratamento, a sífilis continua, some da pessoa e continua a sífilis evoluindo. Pode vir a fase secundária, que o mais comum são manchas pelo corpo, muitas vezes ela confundida com reação alérgica, e some mesmo sem tratamento. Numa fase terciária, ela já pode acometer vaso sanguíneo, cérebro, uma fase mais tardia e mais grave, isso do adulto. E no bebê, esse número aí é para cada 1.000 nascidos vivos. Então, o bebê pode nem nascer, então é uma causa importante de abortamento. Às vezes, o bebê já numa gravidez avançada de 7 meses, por exemplo, de gestação, morrer intraútero. Ou esse neném ele pode nascer e ter sequelas ao longo da vida. E muitas vezes o bebê, mesmo cometido com sífilis, aparentemente ele pode não ter nada, mas ele precisa tratar. E esse tratamento do bebê são 10 dias internado, aí tem que fazer punção lombar, que é tirar líquido da espinha, ele tem que ficar tomando antibiótico 10 dias e fazer todo o acompanhamento. Ou seja, o tratamento no bebê é muito mais custoso, muito mais dispendioso do que com as mães, né? Você estava me falando, então, que esses testes estão disponíveis na rede pública de graça, são rápidos. O tratamento também. Uma mulher que está grávida, ela consegue fazer tudo isso na rede pública de saúde? Ela consegue fazer o tratamento, o teste, tudo? É oferecido isso a ela no pré-natal? Existem aqueles exames do pré-natal e ela tem que, no mínimo, fazer 2 vezes durante o pré-natal o teste de sífilis. E na maternidade, independente de ser pública ou privada, essa mulher, ela faz na maternidade. Isso é protocolo. E não só a gestante, mas a parceria também. Hoje em dia existe o pré-natal do homem, que está instituído na caderneta de gestação
gestação de gestante, né, caderneta de gestante, desde 2018 pelo Ministério da Saúde. Então, as parcerias sexuais também precisam fazer o teste para evitar que uma gestante, por exemplo, que faz o diagnóstico, trata, que ela reinfecte, porque às vezes na mesma gestação ela pega a sífilis mais de uma vez. E como é que é feito esse tratamento? O tratamento é penicilina benzatina, a famosa Bezentacil, e a maioria das vezes são 3 doses. É uma dose por semana durante 3 semanas. Então, toma uma hoje, por exemplo, daí na próxima quarta-feira próxima, na outra quarta-feira toma outra. Não tem resistência a essa medicação. Então, é uma medicação, apesar de ser injetável, ela é muito eficaz, né? Mas é importante fazer o tratamento completo e todas as pessoas que se relacionam com uma pessoa com sífilis precisam também fazer o tratamento. E a Secretaria de Estado da Saúde tem reforçado isso. Muito obrigado pelas informações. Betina Molim, que é médica, ginecologista e também referência aí do programa de ISTs da Secretaria de Estado da Saúde. E lembrando, gente, que tudo isso que a gente falou aqui pode ser evitado com o uso de preservativos, com o uso da camisinha. Lembrando que a sífilis não tem imunização, né? Não tem uma vacina específica, não tem como você ficar imune a ela, tem como você se prevenir, se proteger usando a camisinha, mas existe tratamento, existe cura e os testes também estão disponíveis gratuitamente na rede pública de saúde. Eu volto com vocês, Mário Fabiola. E os preservativos também estão sempre disponíveis lá para todo mundo nas unidades de saúde. Obrigada, viu? Paulo Ricardo Sobral e a médica também.